Olá, sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera e eu estava com grande expectativa, aliás, estou com grande expectativa para trazer esse conteúdo para você. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada e dê o seu like. Também compartilhe este vídeo, esse canal com pessoas que você ama, para que o Espírito Santo transborde na vida dessa pessoa. Vamos para o conteúdo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre os 4 passos para receber tudo o que pedir em oração, segundo Kenneth Hagin. E a palavra de hoje, ela está em Marcos capítulo 5, que se refere àquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E através dessa palavra, eu vou falar sobre os 4 passos para receber tudo o que pedir em oração. E se alguém em qualquer lugar do mundo seguir estes 4 passos ou colocar em operação estes 4 princípios, sempre receberá de Deus o que pedir. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês esses 4 passos para receber as suas respostas de Deus. Esses 4 passos podem ser colocados em operação para você receber qualquer coisa de Deus prometida por Ele em sua palavra. Por exemplo, você pode aplicar esses 4 princípios para receber a salvação, para receber a cura física, para receber o batismo com o Espírito Santo, para receber a vitória espiritual ou um suprimento financeiro. Mas há algumas áreas em que a fé precisa de tempo para amadurecer. Por exemplo, se você precisa de uma certa quantia de dinheiro, a sua fé primeiro tem que ser amadurecida para o nível de sua necessidade. Mas, até mesmo nas áreas mais difíceis, se você colocar em prática estes 4 princípios no decurso do tempo, eles produzirão resultados, pois são princípios bíblicos. Portanto, você pode receber aquilo que você diz e confessar da parte de Deus e da palavra de Deus quando coloca imediatamente esses princípios em operação ou quando os pratica no decurso do tempo. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. Isso mesmo que eu falei. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. Esses 4 passos são tão simples que à primeira vista parecem ridículos. Mas, ao final de contas, Jesus, em toda a sua pregação, nunca apresentou nada de muito complicado. Ele falava numa linguagem que até mesmo os incultos podiam entender, pois sua pregação visava alcançar a todos. Jesus ilustrava as verdades espirituais de tal maneira que todas as pessoas podiam entender. Além do mais, poucas pessoas que ouviram suas pregações tinham tido o privilégio de uma educação escolar alta. Deus nunca transmite para alguém algo complicado demais para ser entendido. Se vem de Deus, então será claro e sucinto. Vamos então para os 4 passos. Primeiro dele, diga, fale, declare. Em Marcos capítulo 5, 25, versículo 34, é o texto que nós vamos pegar como base para provar esses 4 passos. Primeiro passo, primeira coisa, diga, fale. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, ou seja, gastado tudo que possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se
no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Perguntaram-lhe então os seus discípulos: Mestre, vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, mas consciente do que estava acontecendo, ela veio e se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5, 25 ao 34. Qual foi o primeiro passo dado pela mulher para receber a sua cura? No versículo 28 diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Passo número 1. Que ela fez, ela dizia, ela declarou, ela disse o que ela desejava em alinhamento com a palavra de Deus. Para você receber algo de Deus, temos aqui duas partes importantes: a parte de Deus e a parte do homem. Ou seja, você tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Há algo que você tem que fazer. Deus não deixará de fazer a parte dele se você fizer a sua parte. Se não estamos recebendo de Deus, é porque a falha está do nosso lado. Se fizermos a nossa parte, podemos sempre ter certeza da resposta ou da vitória. Alguém falou para aquela mulher a respeito de Jesus e ela sabia que ele estava curando as pessoas. Ela sabia que ele era aquele que sara. Mas a questão é: o que ela faria com o seu conhecimento a respeito da pessoa de Jesus? O passo número 1 é: diga, fale. Naquela visão, Jesus disse: quer seja algo positivo, quer negativo, depende do indivíduo, de acordo com o que ele diz, receberá. Aquela mulher poderia ter feito uma confissão negativa, ao invés de uma confissão positiva. A sua confissão seria o que receberia. Ela poderia ter dito: não vale a pena eu ir até Jesus. Eu tenho sofrido por tanto tempo. Tenho estado doente por 12 anos. Todos os médicos, ninguém deu uma solução. Já até desistiram do meu caso. Gastei tudo o que eu tinha com tratamento médico e eu não estou melhorando, eu não melhorei. Sim, eu estou piorando. Nada na vida me vale a pena mais. Morrer, é melhor morrer. Além disso, tem tanta gente ao redor de Jesus que chegar até ele seria algo tão difícil. Se essas fossem as palavras daquela mulher, seria o que ela receberia. Mas ela não falou de modo negativo, ela falou de modo positivo, pois ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E assim aconteceu. Você pode ter aquilo que você diz. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. E o primeiro passo para preencher o seu próprio cheque com Deus é dizer, é declarar a palavra. Então, nunca confesse uma derrota. Se você é vencido pelos seus próprios lábios. Você venceu a si mesmo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 2: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Ou em outras palavras, você foi levado cativo pelas palavras da sua própria boca. Se você diz que não tem fé, então a dúvida se levanta como um gigante e te laça você. Você falou no fracasso e ele o manteve em cativeiro. Se você falar nas suas provações, dificuldades e falta de dinheiro, sua fé ficará murcha e seca. Se, por outro lado, você falar a respeito do seu Pai Celestial e a respeito daquilo que Ele quer fazer em seu favor, sua fé crescerá a passos largos. Se você confessar as enfermidades, elas serão desenvolvidas em seu organismo. Mas se você falar a respeito de dúvidas e medos, eles se tornarão mais fortes.
Se você confessar falta de recursos financeiros, suas palavras impedirão a entrada do dinheiro. Se você falar sobre derrota nas finanças, e isso irá impedir o dinheiro de vir até você. E se você falar a respeito de dúvidas e temores, destruirá a sua fé. Mas, se suas palavras estiverem em alinhamento com a palavra de Deus, você aumenta a sua fé. Mudará as suas circunstâncias e receberá de Deus as respostas de suas orações. Agora eu vou falar para você o passo 2. O passo 2 está em Marcos capítulo 5, versículo 28, que diz: porque dizia, se eu apenas lhes tocar as vestes, ficarei curada. De nada adiantaria a mulher se ela declarasse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas, se não agisse para a altura da sua declaração, nada ia adiantar. As suas ações lhes dão a vitória ou a derrota. De acordo com as suas ações, você receberá ou ficará impedido de receber o que quer que seja da parte de Deus. A mulher com fluxo de sangue agiu para a altura do que disse. Ela tocou nas vestes de Jesus. Ela agiu. Agora eu vou falar do passo 3. Receba, sinta. Receba através do sentimento. Marcos capítulo 5, versículo 28 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo a cura do seu flagelo. Jesus disse: quem me tocou nas vestes? Jesus sabia que o poder tinha saído dele e os discípulos disseram a Jesus: vês que a multidão te aperta e o Senhor ainda pergunta quem me tocou. Primeiro a mulher disse, depois ela agiu e foi receber sua cura, tocando em Jesus. Era sua fé em ação. Por fim, ela recebeu a cura e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Falar e agir venha antes do sentimento e da cura. Note que a sensação e a cura seguiram o falar e o agir. Muitas pessoas querem primeiro a sensação, querem ter primeiro a sensação e a cura para só depois falarem e agirem. Mas não é dessa forma que funciona. Note que a sensação e a cura seguiram o falar e o agir. Precisamos falar e agir primeiro, depois teremos a sensação e a cura, e somente depois daquela mulher com fluxo de sangue ter dito e ter agido que Jesus disse que o poder tinha saído dele. E o mundo inteiro se preocupa com a matéria radioativa que é espalhada na atmosfera quando as bombas nucleares são detonadas. Trata-se de um poder que não pode ser visto. O sentido, embora seja perigoso e mortal. Há um poder em operação na Terra que não é mortal, nem perigoso, e cuja energia é maior do que aquela energia contida por qualquer bomba que eu acabei de falar. É um poder benéfico que está presente em todos os lugares. Se as pessoas enfermas tomassem ciência desse poder, seriam curadas de qualquer enfermidade. Existe um poder que libera qualquer ser humano da escravidão. Trata-se do poder de Deus, a unção que destrói qualquer tipo de jugo, como está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 27. Se o poder de Deus está disponível, por que nem todas as pessoas, nem todos são curados? Podemos entender o porquê observando novamente os princípios que levaram aquela mulher com fluxo de sangue a receber sua cura. Foi a fé dela que ativou o poder de Deus. Vou falar agora do quarto passo. O quarto passo é conte, fale para todos, dê o seu testemunho. Também em Marcos capítulo 5, agora no versículo 33 que está escrito. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, ela veio, se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Ela contou, ela testemunhou que foi curada. Então, o passo 1
é falar, dizer, declarar. Passo 2, agir. Passo 3, sentir e receber. E passo 4, testemunhar, contar. Primeiro passo é dizer, mas o último passo é contar, testemunhar. Inicialmente, a mulher disse o que acreditava que aconteceria. Depois ela contou para todos ali o que aconteceu de fato, como resultado do que ela disse, do que ela creu e do que ela agiu. Temos que dizer algumas coisas pela fé antes de recebermos uma promessa de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem as confissões erradas, porque creem da maneira errada. Os pensamentos errados produzem crenças erradas. E as crenças erradas fazem falar errado, mas quando as pessoas começam a crer de maneira certa, recebem as coisas certas, você terá em sua vida tudo que crer e confessar, seja bom ou mal. Se alguém seguir estes passos, receberá cura, como aconteceu com aquela mulher, como aquela mulher recebeu. Se alguém em qualquer lugar do planeta seguir estes 4 passos, receberá sempre aquilo que desejar. E isso quer dizer que as pessoas podem, por exemplo, receber o Espírito Santo aplicando estes mesmos princípios. Nós podemos preencher nosso próprio cheque com a vitória. Significa que qualquer crente, em qualquer lugar, pode preencher o seu próprio cheque com a vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Vou te apresentar mais um exemplo de como esses 4 passos funcionaram no Antigo Testamento através da vida de Davi. Davi empregou estes 4 princípios em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 30 ao 54. Davi chegou no campo dos israelitas e encontrou de um lado os israelitas e do outro os filisteus acampados ali, mangando, ameaçando os israelitas. E viu também o gigante Golias, que desprezou o exército de Israel e o povo de Deus e desafiou os israelitas. E Davi disse que lutaria contra aquele filisteu chamado Golias e que ele ia prevalecer. Davi não disse essas coisas porque ele tinha recebido uma palavra de Deus. Ele disse essas coisas porque sabia que podia ter o que ele dizia. Ele sabia que podia preencher o seu próprio cheque da vitória com Deus. Davi sabia que Deus faria qualquer coisa que estivesse em sintonia com a aliança de Deus com os israelitas. E o motivo pelo qual Deus não fez mais por você é porque você não disse mais coisas. Tudo que você tem hoje é resultado daquilo que você disse ontem. Se você está no fundo do poço, isso é consequência daquilo que você tem crido e tem dito. Se você crê e fala corretamente, ficará por cima e não por baixo. Davi saiu com seu cajado de pastor e com seu alforje. E a Bíblia diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque ele era muito jovem. Isso está em 1 Samuel capítulo 17. Davi deixou Golias falar. Não podemos impedir o diabo de falar, mas quando ele termina, temos algo a dizer. Jesus não impediu o diabo de falar quando ele estava sendo tentado no deserto, mas quando o diabo terminava de falar, Jesus tinha algo a dizer. É assim que está escrito. Está escrito isso em Mateus capítulo 4, versículo 4. Davi disse a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Como diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi também disse: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e todos saberão que existe um Deus em Israel. Davi era somente um adolescente camponês do interior, e Golias era o gigante com mais de 3 metros de altura. As pessoas perguntam como Davi sabia o que deveria fazer.
em se tratando das coisas naturais, as pessoas sabem exatamente o que fazer. Por exemplo, se querem vender um automóvel, sabe exatamente o que deve fazer para vender. Se querem encontrar um emprego, as pessoas sabem o que deve fazer para encontrar um emprego. Mas, quando se trata de coisas espirituais, não sabe o que deve fazer. Não sabe como preencher o seu próprio cheque com Deus. Você pode preencher o seu próprio cheque da vitória com Deus. Deus fará em seu favor tudo aquilo que você, em fé, tudo aquilo que você tem fé nele, para ele fazer, ele vai fazer. Conforme Marcos capítulo 15, o versículo 24. Se um pecador fizer estes 4 passos para receber a salvação, ele vai receber a salvação. Você tem em suas mãos agora uma arma poderosa que são esses 4 passos, esses quatro princípios. Eu não sei qual a sua necessidade, se é cura, se é restauração do seu casamento, se é a saída do filho das drogas, se é uma recuperação financeira, não importa. Faça esses 4 passos e o milagre acontecerá na sua vida. Assim como aconteceu na vida daquela mulher do fluxo de sangue. E como também aconteceu com a vitória de Davi sobre Golias. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.